minhas queridas, que Deus abençoe a vida de vocês nesse lindo dia, amém? O devocional de hoje é no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, né, que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém, irmãs? Essa palavra fala de viver pela fé, né? De confiar em Deus, independente da situação, né? De perseverar em tempos de crise, né? Em tempos difíceis. Eu admiro essa oração de Abacuque, né? A plena confiança que ele deposita em Deus. Não é necessário a gente ver as coisas indo bem para se alegrar. Até porque essa alegria não vem das coisas que nós conquistamos aqui. Mas é uma alegria pelo que Ele já fez por nós. Por saber que Ele cuida de cada detalhe na nossa vida. E que Ele nos dá o que precisamos. Nessa oração, Ele declara que mesmo que eu perca tudo, mesmo que eu não tenha nada, eu vou continuar me alegrando no Senhor, vou continuar confiando, acreditando e exaltando a grandeza de Deus, Essa alegria o mundo não pode compreender. A ideia de Abacuque ao citar essas coisas é refletir que a nossa fé em Deus deve ser como uma âncora que está firmada na rocha da nossa salvação. Ainda que as coisas não aconteçam como planejamos, precisamos exaltar a soberania de Deus, e os seus planos, mesmo que os nossos sejam frustrados. Esse texto me leva a refletir numa pergunta que nos confronta. Será que temos realmente confiado em Deus o suficiente para passar por cima da dor, e glorificar e se alegrar em Deus verdadeiramente? Não se trata apenas de cantar uma música, mas de viver o que diz a letra da música, E isso não é para todos, Será que temos vivido esse exemplo de fé e confiança? Essa alegria é vivida por quem consegue voar acima das nuvens escuras de sofrimento e ver o sol brilhando, apesar de ser um dia nublado, apesar de estar passando por tempestades terríveis. Abacuque confiava que mesmo que nada desse certo aos seus olhos, ele iria continuar acreditando e exaltando, ao Deus que o salvou, independente da situação. Outro exemplo de fé e confiança nós vemos na vida de Jó, que perdeu tudo e ainda assim ele permaneceu adorando. Isso porque ele não dependia de família, amigo, dinheiro ou saúde para ser fiel. Mesmo no pó das cinzas, Jó perseverou, acreditando que Deus estava cuidando de tudo. Nós precisamos viver esse exemplo de fé e confiança, irmãs? Ainda que as coisas não fluam como a gente espera, ainda que a gente não consiga realizar um sonho, ainda que muitas outras coisas aconteçam na nossa vida, Mas em todas as situações Deus é bom. Nós é que precisamos enxergar propósito nas coisas que acontecem, Em momento nenhum diz que Deus nos deixaria livre de aflição ou problemas, mas nos faz entender que Ele nos dá o necessário para passar pelos dias maus. Deus não vai nos deixar isentos de passar as tristezas, as lágrimas, as perdas, mas Ele nos dá forças, Ele nos capacita para a gente passar pelos dias difíceis, Ele nos garante que está do nosso lado em todos os momentos. Temos que acreditar que Ele está do nosso lado, nos sustentando em dias de luta. Ele mesmo nos dá as forças de que precisamos para seguir. Ele nos deu os pés como os da corça, para ser usados em meio às aflições, a fim de escalar montes altos onde encontraremos o alimento para a nossa alma.
né? O caminho das montanhas não são fáceis de trilhar, mas Ele nos capacita. E lá do alto nós encontraremos nele o refúgio, né? Então, acredite nessa palavra. Você pode se alegrar, apesar das coisas ruins que talvez esteja vivendo. Mas não sou eu que estou falando, é o próprio Deus. Então se alegre e exulte no Deus da tua salvação. Deus é a nossa esperança, Ele é a nossa força, né? Tudo o que devemos fazer é confiar nele e exaltar a Ele, né? Porque em todas as coisas Ele tem um propósito, mesmo que não dê para entender, mas não cabe a nós o questionar os planos de Deus, mas sim o adorar, né? Deus, Ele é Deus em todo o tempo, independente do que esteja acontecendo à nossa volta, né? Ele sempre será Deus, Ele é bom em todas as situações, Deus é bom, né? Nos dias mais difíceis da vida de Jó, de Abacuque e tantos outros, eles decidiram confiar, né? E eu acredito que cada uma de nós aqui já viveu algo, uma experiência em que considera ser os dias mais difíceis, né? Onde a única coisa que poderia fazer era confiar, né? Assim como foi comigo, né? Os piores dias da minha vida, os dias mais tensos que eu já vivi, né? Foi quando eu fiquei viúva em 2010, né? Grávida de 9 meses, onde eu me vi sozinha. E a única coisa que eu poderia fazer e fiz naquele momento foi acreditar que Deus ia cuidar de tudo, né? De cada passo dali para frente, né? Que sozinha eu não estaria, né? Ia ser difícil, né? Foi difícil, muito dolorido, sim. Mas Deus, Ele prepara tudo no tempo certo, né? E o Senhor, em todos os momentos, Ele estava ali comigo, né, me carregando nos braços, né, me ajudou a suportar esse processo e me deu vitória, né? Então, assim, às vezes, os dias mais difíceis da sua vida foi sepultar um filho, né? Foi um casamento que acabou, foi uma traição, né, que você nunca superou. Talvez os piores dias que você esteja vivendo seja, né, um período de doença. Porém, nenhum dos sofrimentos, das aflições que estamos sujeitos a passar, poderá se comparar com a glória do Senhor que em nós há de ser revelada, né? Então, assim, essa palavra nos conforta, né? Que nós venhamos aprender, né, a confiar, ser dependente do Senhor, né? Independente do que esteja acontecendo à nossa volta, né? O Senhor, Ele não perdeu o controle, né? Então, vamos viver esse exemplo que lemos aqui de fé e confiança, né? Que é isso que o Senhor quer de cada um de nós, né? Que o Senhor venha abençoar a sua vida nessa tarde, em nome de Jesus, né? Que você venha receber de Deus a força que precisa para seguir, para continuar a sua jornada até o fim, até a volta de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.